Fala pessoal, chegamos ao quarto e último capítulo da nossa série de análises botânicas aqui no canal Enciclopédia Universo Incrível. Bom, a gente já explorou o potencial absurdo da eletricidade na biologia do campo, mas hoje a pegada é um pouco diferente. A gente vai colocar o chapéu de analista crítico e visionário para entender o seguinte: se a ciência por trás da eletrocultura é tão sólida, por que será que ela ainda não dominou o agronegócio global? Vamos direto ao ponto. Aí vem a grande pergunta que sempre paira no ar. E a resposta, na verdade, expõe um tremendo paradoxo da agricultura moderna. A gente tem revoluções biológicas documentadas há séculos, plantas mais fortes, ervas daninhas eliminadas sem química, só que tem uma teia complexa segurando o freio dessa tecnologia. É uma mistura de interesses econômicos gigantes, gargalos logísticos pesadíssimos e a necessidade urgente de separar a ciência dura dos mitos que rondam a internet. Para desvendar isso, a nossa jornada de hoje passa rapidamente por 5 pontos. O paradoxo do século XX, ciência contra pseudociência, riscos ambientais, os gargalos de engenharia e, por fim, o nosso futuro verde. Vamos nessa? Entrando na nossa primeira sessão, o paradoxo do século XX. Para entender o cenário atual, a gente precisa olhar para trás. A pesquisa em eletrocultura não caiu no esquecimento porque a ciência falhou, mas porque a economia mudou de rota. Lá nos anos 1900, a eletrofísica viveu seu auge, mas, batendo ali nos anos 1920, a indústria petroquímica explodiu. O processo Haber-Bosch virou a grande estrela, permitindo fabricar amônia sintética em escala industrial. Chegando aos anos 60, já eram mais de 20 milhões de toneladas por ano. O dinheiro das pesquisas fluiu como um rio para a agricultura química, e as soluções físicas ficaram para trás. Mas o buraco é um pouquinho mais embaixo. O modelo agroquímico que a gente tem é fundamentado na dependência recorrente. A cada nova safra, compra-se um novo caminhão de insumos. É um mercado altamente lucrativo. Agora, pensa no impacto de tecnologias que puxam energia atmosférica de graça. Isso gera uma palavra revolucionária: autonomia, principalmente para a agricultura familiar. Uma infraestrutura elétrica que, depois de instalada, tem custo de manutenção quase zero, acaba sendo bem inconveniente para o sistema dominante. O que nos leva à seção 2, ciência contra pseudociência. Como o meio acadêmico deixou a eletrocultura meio de lado no século passado, o campo ficou aberto para a desinformação. Hoje, o que mais tem nas redes sociais é a tal da eletrocultura passiva. A ideia de fincar uma varinha de madeira enrolada num fio de cobre no vaso de planta e esperar a mágica acontecer. A gente precisa separar isso com muita firmeza dos sistemas ativos reais, que são máquinas pesadas desenhadas por engenheiros de verdade para mudar a fisiologia do solo. Dá só uma olhada nestes números: 2 a 20 milivolts. Experimentos supercontrolados recentes mostraram que as famosas hastes de cobre passivas só conseguem passar uma merreca de energia para o solo. É literalmente insuficiente para alterar o transporte de íons ou o crescimento de qualquer planta. Sendo bem franco, é um belo de um efeito placebo, sem pé nem cabeça na física. Em contrapartida, a verdadeira biotecnologia opera numa realidade paralela, dos 6 aos 1.200 volts para mais. Somente com esses sistemas ativos de alta voltagem a gente consegue uma energia forte o suficiente para impactar o metabolismo da célula ou quebrar a dormência de uma semente. Só que, claro, brincar com alta voltagem abre uma caixa de Pandora que não podemos ignorar. E é assim que entramos na seção 3, riscos ambientais. Adotar sistemas puramente físicos no campo aberto tem o seu lado B. Lidar com grandes campos elétricos exige protocolos de segurança absurdos. Se a energia não for calibrada milimetricamente, os danos ecológicos e até ocupacionais podem ser catastróficos. Um fio exposto na lavoura não é só uma ameaça grave aos polinizadores, mas gera um risco direto e letal de choques elétricos para quem está ali trabalhando na terra. O grande vilão biológico, porém, fica escondido debaixo da terra: a esterilização do solo. Lembra que a base da agricultura regenerativa é a vida microscópica? Pois é. Uma descarga elétrica forte demais, ou na frequência errada, age literalmente como um micro-ondas no solo, fritando colônias inteiras de bactérias amonificantes e fungos que são vitais para a saúde da planta. Daí passamos para a seção 4, os gargalos de engenharia. Exatamente para não esterilizar a terra e não causar acidentes, a infraestrutura tem que ser infalível. Isso é um desafio logístico monumental para aplicar em grandes latifúndios. Felizmente já existem vitórias comerciais. O trabalho pioneiro da Embrapa, em parceria com a Zaso, é um baita exemplo com essa capina elétrica comercial da imagem. O sistema joga alta energia, transformando a erva daninha num circuito de resistência e causando morte celular instantânea. Mas olha só a robustez e o tamanho do equipamento acoplado ao trator.
Expandir isso não é tarefa fácil. Precisamos de tratores enormes e superpotentes para puxar esses geradores todos. Instalar os eletrodos gera um grande deslocamento físico do solo. Além de tudo, a eletrônica envolvida é um pesadelo à parte. A gente precisa de sistemas finos para controlar harmônicas e suprimir faíscas. Afinal, ninguém quer botar fogo na plantação, não é mesmo? Tudo isso nos leva a um muro altíssimo chamado déficit de energia off-grid. Pensa nas áreas rurais gigantes e isoladas do sistema elétrico. Levar essa quantidade insana de eletricidade para o maquinário prejudica demais a viabilidade econômica. Deixamos de ser dependentes do agrotóxico, mas passamos a ser dependentes de rios de diesel ou baterias colossais, dificultando bastante a vida do produtor. Finalmente, chegamos à seção 5, o futuro verde. A grande visão que fica após botar os gargalos e riscos na balança é essa transição épica da era química para a eletrofísica. Sabe aquele drama biológico gigante das ervas daninhas mutantes que resistem aos herbicidas? Isso acaba. Nenhuma superplanta desenvolve adaptação biológica à destruição celular por um choque elétrico. E a cereja do bolo, o resíduo químico deixado na água e na terra cai absolutamente para zero. Fazendo um balanço dessa tecnologia, a conclusão é fascinante e super clara. O respeito real à biologia do solo através da física existe e é cientificamente sólido. O grande segredo para o sucesso vai ser superar os gargalos da engenharia de infraestrutura segura e desenvolver leis e regulamentações robustas. Quando isso acontecer, a sonhada autonomia finalmente chegará de forma consistente às mãos dos agricultores. E a gente fecha nossa exploração da eletrocultura com um questionamento fundamental. Será que a estrutura do agronegócio global está mesmo pronta para trocar a química do dia a dia e se jogar numa era totalmente baseada nas leis da física? Fica aí a semente da reflexão para estudos futuros. Foi sensacional desvendar essa jornada de biotecnologia e inovação com todo mundo que está nos acompanhando. Um grande abraço e até a próxima investigação.